A nota preliminar do romance inacabado A Narrativa de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, diz que as aventuras que aconteceram a Gordon Pym são de um exagero inacreditável. Porém, esse exagero se torna crível, ao menos em parte, quando mais de 40 anos depois do livro ser escrito, um trecho macabro se repetiu, mas dessa vez na vida real. Coincidências. As duas mortes de Richard Parker. O livro A Narrativa de Arthur Gordon Pym foi publicado em 1838 e conta a história de 4 homens num barco que sobreviveram a uma tempestade perdidos no mar. Em certo momento, já sem suprimentos e acometidos por uma fome terrível, eles decidiram canibalizar um dos membros da tripulação. A decisão macabra de quem seria o alimento partiu de um simples jogo de tirar palitinho, sendo que aquele que pegasse o menor graveto seria o almoço e jantar dos próximos dias. Os 2 últimos palitos sobraram para o protagonista da narrativa, Arthur Gordon Pym, e para o personagem Richard Parker. Parker pegou o menor palito e, sem relutar, recebeu uma facada nas costas e transformou-se na refeição da tripulação. Em 1884, 46 anos depois da publicação do único romance de Edgar Allan Poe, um navio chamado Mignonette deixou a Inglaterra em direção a Sydney, na Austrália. Os únicos 4 tripulantes conseguiram escapar num barco salva-vidas depois que o navio afundou em uma tempestade. Eles pegaram uma tartaruga e comeram, mas necessitavam de mais alimento para que pudessem ser encontrados vivos e decidiram que um deles deveria ser morto. A tripulação até considerou usar o jogo de palitinhos, mas um dos homens cometeu o erro de beber a água do mar no desespero de matar a sua sede e começou a ficar doente. Ele já estava debilitado e seus companheiros até consideraram esperar a sua morte. Porém, eles pensaram que deveriam beber o sangue do rapaz enquanto ainda estava fresco e que isso evitaria que fossem contaminados por alguma doença. E assim, cortaram seu pescoço com uma faca e comeram a sua carne. O nome do homem que garantiu a sobrevivência deles era Richard Parker. De forma muito semelhante à obra de Edgar Allan Poe, Richard Parker foi canibalizado. O resto da tripulação foi resgatado 35 dias depois. Este foi um caso famoso na Inglaterra. Os homens foram julgados pelo crime e 2 deles foram sentenciados à morte, mas, posteriormente, receberam a pena de 6 meses na prisão. Quem notou essa incrível coincidência foi um garoto de 12 anos chamado Nigel Parker, em 1974. Richard Parker foi primo de seu bisavô, e a história foi publicada num jornal. Algumas outras coincidências ainda ocorreram após a descoberta de Nigel. Nessa época, o pai de Nigel começou a revisar livros para uma editora, a fim de complementar o orçamento. O primeiro livro que ele recebeu chamava-se O Naufrágio do Mignonette, o barco que marcou o destino de Richard Parker. Um tempo depois, recebeu outro livro chamado A Jangada, e o autor chamava-se Richard Parker. Poucos que lerem a narrativa de Arthur Gordon Pym ou qualquer outro conto ou poesia de Edgar Allan Poe pode imaginar que algo criado por ele realmente tenha acontecido. Qualquer uma de suas histórias se tornaria muito mais macabra e aterrorizante se soubéssemos previamente que elas de fato aconteceram. No caso de Richard Parker, aconteceu. Tais coisas podem ser imaginadas, mas as palavras não têm poder para dar à mente a impressão do estranhíssimo horror de sua realidade. Baste-nos dizer que,
tendo apaziguado de algum modo a sede destruidora que nos consumia, graças ao sangue da vítima, e tendo, de comum acordo, lançado fora as mãos, os pés e a cabeça, atirando-as com as entranhas ao mar, devoramos o resto do cadáver, pedaço a pedaço, durante os 4 memoráveis dias 17, 18, 19 e 20 daquele mês. A narrativa de Arthur Gordon Pym. Edgar Allan Poe.